Capítulo 17. Magos Negros versus Dragões. A esplendorosa Atlântida submergia lentamente em direção ao fundo do mar, como um navio indo a pique. Tentamos nos manter unidos, mas as águas nos arrastavam pelo redemoinho que se formara com a repentina acomodação das placas tectônicas. Por toda a volta, estátuas e colunas dos prédios administrativos cresciam vagarosamente rumo às profundezas do oceano. Apenas um impacto em algumas daquelas estruturas e seria nosso fim. Inclusive, o pesado trono de oricalco passou raspando por meu braço esquerdo. Milagrosamente, conseguimos evitar qualquer choque com aqueles milhares de entulhos. Em meio à escuridão cada vez mais intensa à medida que afundávamos. Assim, depois de um tempo, que não sei precisar, a grande ilha acomodou-se nas profundezas do Atlântico. Percebemos isso por causa do tremor sob nossos pés e pelo som surdo e fúnebre do impacto no fundo do mar. Logo ficamos aflitos para respirar. Além disso, a escuridão à nossa volta era angustiante. Meditei por alguns instantes e logo saí à procura dos meus amigos, nas profundezas do oceano. Mesmo em meio à escuridão, rapidamente encontrei as gêmeas. Fiquei impressionado porque era o mesmo que achar uma agulha em um palheiro. Sol era mais sensível e logo começou a entrar em pânico, desesperada para suprir seus pulmões com oxigênio. Sua irmã a acalmou e tentou equilibrá-la emocionalmente. Pouco depois, Rio se aproximou, trazendo nos braços Arnak, que já não resistia mais. Ele estava inconsciente e com os pulmões cheios d'água. A situação ficava mais aflitiva e caótica a cada minuto. Naquele instante, vários espíritos das profundezas do mar, da ordem dos dragões, aproximaram-se com máscaras de respiração artificial. Eles eram horrendos, com uma forma meio homem, meio animal. Possuíam características típicas dos répteis, peixes e anfíbios. Alguns outros não tinham pernas e sim patas de cabra, além de medirem 4 metros de altura. Na cabeça, ostentavam chifres, semelhantes aos de uma cabra. As representações mitológicas do diabo na Terra têm sua origem na forma perispiritual desses espíritos, que foram denominados dragões. Eles refletem em sua imagem a natureza animalesca de seu mundo interior. Os homens que os descreveram na Terra tiveram contato com eles no astral, durante o repouso do corpo, e depois recordaram inconscientemente para fazerem seus relatos. Já os magos negros foram descritos por esses viajadores do astral com as características que seriam imortalizadas posteriormente como um retrato perfeito de misteriosos vampiros, belos, sedutores e insensíveis. É assim, caro leitor, que surgem as lendas, inclusive para evitarmos a degeneração natural do perispírito no plano astral, em decorrência de nossas mazelas. Elaborávamos catalisadores energéticos, que eram verdadeiros caixões, onde repousávamos com o objetivo de mantermos-nos belos, dentro do possível, fraudando assim as leis do Criador, da mesma forma que fizéramos na extinta Atlântida. Tudo não passava de mera ilusão. O Espírito Criador permitia em silêncio nossas fraudes, como faz o bom pai que aguarda em certas situações o natural amadurecimento de seus filhos. Ele sabia que um dia todos nós despertaríamos para o verdadeiro caminho e corrigiríamos nossos erros, sendo imensamente gratos por sua misericórdia para conosco, no tempo em que vivíamos em sombras. Um desses dragões então falou-nos: submetam-se ao nosso comando, e lhes permitiremos respirar aqui mesmo nas profundezas do mar. Não há outra saída. Estamos muito longe da superfície. É impossível, assim, retornar a tempo. Sol teve um impulso para jogar-se nos braços do ser grotesco que, aliás, tinha 4 braços,
com uma máscara em cada mão. Ela desejou pegar uma máscara, mas sua irmã a impediu, dizendo-lhe mentalmente: calma, maninha, essa aflição já vai passar. Vamos resolver isso entre nós. Lembre-se das advertências de Andrew. A loira querida pareceu compreender e aquietou-se nos braços da irmã, com uma expressão assustada. Meus olhos então foram se acostumando à escuridão do local e eu lhes disse: afastem-se de nós. Não nos submeteremos aos dragões. Somos magros negros atlantes. Jamais um ser superior deve se curvar aos seus vassalos. Aquele que parecia ser o chefe riu e sentenciou: como queiram. Se essa é a sua decisão, portanto morram no fundo do mar. Tornem-se alimentos para os peixes. Eles se afastaram, porém permaneceram-nos espreitando a alguma distância. Eu me apoiei em uma das colunas dos templos de Atlântida, que agora repousavam nas profundezas do mar, tornando-se patrimônio de Netuno, e meditei. Artemis sempre nos ensinara que o mundo é mental, mas nossa consciência limitada da realidade em que vivemos faz com que não percebemos o todo. O mundo é muito mais amplo do que nossa limitada percepção das coisas nos mostra. Naquele instante percebi que não poderíamos mais estar vivos. Ninguém suportaria ficar tanto tempo sem respirar. Passamos um longo tempo submergido até o fundo do oceano. Deveríamos estar a mais de 7 quilômetros de profundidade. Como poderíamos estar vivos? E também como foi possível termos nos encontrado tão rápido em meio àquela escuridão? Tudo parecia muito real, muito físico, mas estávamos já no reino do espírito. Sim, estávamos mortos. Essa era a realidade. Então, por que aquele desejo desesperado para respirar oxigênio, se nossos corpos orgânicos deveriam estar em algum lugar no meio daqueles entulhos gerados pelos terremotos e pelo posterior afundamento da grande ilha? Voltei-me para a lua e rio, que estavam mais lúcidos, e pedi para me observarem. Caso eu estivesse enganado, eles deveriam me socorrer. Em seguida, soltei o pouco de ar que ainda tinha nos pulmões e, profundamente concentrado, comecei a respirar dentro da água. A princípio, senti uma dor lancinante queimando minhas veias respiratórias e a caixa torácica. Então, gritei mentalmente para mim mesmo: isso não é real, é uma ilusão. Não precisamos mais do oxigênio para viver. Estamos no reino do espírito. Esse talvez seja um dos maiores condicionamentos inconscientes que podemos ter, pois a respiração é algo essencial à vida, já que faz parte dos processos involuntários de nosso organismo para preservar nossa existência. Logo, torna-se muito difícil romper o paradigma de crer ser possível viver sem ar, mesmo no plano astral. Eu fixei o olhar no chão arenoso do fundo do mar e prossegui, inspirando e expirando água para os meus pulmões. Apesar da aflição natural, passei a sentir uma normalização de meu sistema respiratório, como se eu estivesse respirando oxigênio líquido. Assim que me senti seguro, virei-me para a lua e rio para cientificá-los, mas os dois já haviam percebido e estavam fazendo o mesmo. Arnak estava muito fraco, portanto, fui ajudá-lo e deixei só aos cuidados da irmã e de Rio. Eu segurei firme o corpo decrépito de Arnak pelos ombros e disse-lhe telepaticamente, olhando firme em seus profundos olhos azuis, único resquício de sua beleza antiga: meu irmão, a vida humana acabou. Liberte-se das impressões do mundo dos homens. Utilize seu grande poder mental para dominar o reino das sombras. Silenciei por alguns instantes e depois falei mentalmente, de forma pausada, muito confiante, penetrando em todas as áreas de sua mente. Chegou nossa hora de reinar e precisamos de sua inigualável força. Talvez você não tenha se dado conta disso ainda. E gritando mentalmente para ele, ordenei: respire, respire.
E enquanto respira, recupere a esplendorosa beleza e força que você sempre idolatrou como se fosse divina. Ele atendeu meu comando hipnótico e passou a respirar. No início, de forma sôfrega, mas pouco a pouco foi se estabilizando, assim como acontecia com o sol naquele momento. A intensa hipnose com finalidade curativa que eu lhe dirigia fez com que os olhos apagados de Arnak, quase mortos, voltassem a brilhar como antigamente, em um azul celeste magnífico, e sua pele, enegrecida e enrugada, começou a recuperar-se rapidamente, causando-nos ao mesmo tempo espanto e alegria. Os dragões logo perceberam que estávamos escapando da armadilha emocional que nos aplicaram e partiram para um ataque direto. Mesmo sem termos nos recuperado plenamente, utilizamos-nos do vril pela primeira vez no plano espiritual, impedindo seus ataques, mas ainda estávamos fracos e nos adaptando ao mundo novo em que ingressávamos. Não conseguimos neutralizar totalmente os ataques dos dragões. Neste momento, então, Atlas e os sacerdotes vermelhos surgiram e nos socorreram. Eles já estavam ali, mas nossa consciência ainda não os percebia. Eu sabia que o gigante vermelho não se curvaria aos malditos dragões. Assim como ele havia me prometido em vida, deu-nos o apoio necessário para nos libertarmos daquele assédio que poderia nos aprisionar por séculos, caso sucumbíssemos nas mãos daqueles monstros. Depois ficamos sabendo pela boca de Atlas que Gadeir e todos os sacerdotes da raça branca haviam sido subjugados pelos dragões, em grande parte em razão do pacto de magia ritualística que haviam feito no altar do sinistro líder da raça branca. Por intermédio das estatuetas colocadas no círculo sobre o altar, eles haviam conectado suas energias às dos dragões, e quando adentraram no plano espiritual, não conseguiram se libertar da terrível prisão energética que estabeleceram em vida. Durante aquele embate improvisado, Atlas nos orientava, dizendo: lute com a mente, sem receio da morte, pois ela já não existe mais, cansa menos. Isso nos dá mais força para concentrar-nos na batalha de fato. Agora, só a força da mente importa. Músculos são desnecessários. Enquanto lutávamos com o apoio de Atlas e dos demais vermelhos, Arnak recuperava sua antiga forma anterior ao ataque que sofrera de Gadeir. Sua alegria era tanta que era possível ouvir suas gargalhadas enlouquecidas atrás da frente de batalha. Pouco depois ele surgiu ao nosso lado, tão ou mais forte que Atlas. Ele estava inclusive mais alto que nós, da altura do gigante vermelho, e partiu para cima dos dragões, estraçalhando-os com vril. Parecia um louco selvagem, gritando e movimentando-se como uma fera. Arnak até fez alguns dragões sofrerem a mesma perda de vitalidade e envelhecimento acelerado em seus corpos astrais que ele havia sofrido, e gargalhava como um louco e urrava feito um animal. Em alguns momentos, metamorfoseava-se, adquirindo a forma de uma pantera ou um tigre, em decorrência da natureza ideoplástica do corpo perispiritual liberto da matéria. Nossos inimigos foram praticamente dizimados por suas mãos. A sorte dele foi que outra equipe de dragões foi resgatá-los. Arnak não queria permitir. Desejava escravizá-los e dominá-los. Parecia que estava possuído por uma força incontrolável. Atlas acalmou-o, dizendo com sua voz carregada de autoridade: acalme-se. Você foi brilhante na batalha, mas a luta está apenas começando. Deixe-os ir. Tenho de inteirá-los de como as coisas funcionam nesse novo mundo. Eu fiz um sinal para Arnak e ele concordou, agitando-se de um lado ao outro com movimentos rápidos. Parecia que explodiria a qualquer instante por causa das poderosas energias que vibravam dentro de si. Ele apertava os punhos e as veias dos braços ficavam dilatadas e pulsantes, assim como as do pescoço.
Em seguida, andava de um lado para o outro, submerso nas águas oceânicas, e urrava como um leão selvagem. Atlas então levou-nos para um local onde estabelecera seu quartel-general no astral e nos informou sobre os planos dos dragões. Eles eram os espíritos mais poderosos do astral inferior da Terra e aguardavam nossa chegada para subjugar-nos. Estavam preocupados com nosso imenso poder convril e planejaram uma estratégia para nos dominar assim que chegássemos no mundo espiritual, aproveitando-se do momento em que ainda estaríamos fracos, confusos e vacilantes. O fim de Atlântida causou o retorno de milhões de almas para o plano espiritual. Os dragões estavam sedentos para dominar aquele imenso contingente que fortaleceria ainda mais seus domínios nas trevas, sem contar a mão de obra escrava que obteriam para seus projetos durante um longo período. Haja vista o mundo primevo da Terra, não tão grandes civilizações que comportasse a reencarnação em massa dos falidos da grande ilha. Seriam necessários mais séculos até que aquele grande grupo de espíritos tivesse plataformas de reencarnação consolidadas no plano físico. A alta espiritualidade da Terra já trabalhava em projetos para popular o planeta na dimensão primitiva mais rapidamente possível, com o objetivo de atender essa iminente necessidade causada pela inevitável destruição do continente atlântico. Nos primeiros milênios, a expectativa de vida girava em torno de 30 anos, com o objetivo de permitir encarnações rápidas e, assim, atender esse grande contingente de almas necessitadas de um corpo físico para resgatar suas dívidas. Essa preocupação foi uma constante dos planos superiores durante toda a antiguidade. Isso pôde ser constatado principalmente quando Atlas, na personalidade de Moisés, o grande legislador hebreu, disse ao povo: "Crescei e multiplicai-vos", demonstrando a necessidade da época de atingir um alto nível populacional, a fim de atender às urgentes reencarnações de espíritos falidos no astral. Hoje em dia, com as estruturas sociais mais civilizadas e os avanços da medicina, já atingimos um patamar populacional satisfatório na Terra, permitindo retornarmos às longas existências de até mais de 100 anos, como ocorria em Atlântida, diminuindo consequentemente o elevado índice de natalidade. Atlas então explicou que o consórcio de forças dos dragões com Gadair, por meio do pacto satânico, visava exatamente a isto: dominar os magos atlantes para se apropriarem da multidão de espíritos vitimados da grande catástrofe. E, em parte, havia dado certo. Gadair e seus sacerdotes brancos estavam sob o domínio dos dragões, e para vencermos aquela batalha, precisaríamos resgatar nossos antigos inimigos. Arnak protestou, gritando nos ouvidos de Atlas e socando as paredes, completamente enfurecido. "Você está louco? Somos seus inimigos. Ele o matou e quase tirou minha vida também. Como você ainda quer libertá-lo?" Atlas concordou com o gesto, já acostumado com o estranho comportamento rude que Arnak demonstrava, e falou: "Sim, por mim Gadair e sua turma apodreceriam nos calabouços dos dragões. Entretanto, precisamos de sua força e da de seus sacerdotes para vencermos esse entrave com os dragões. Temos de ser pragmáticos. Agora precisamos eliminar nossos novos inimigos. Depois resolveremos as questões do passado." Arnak pareceu concordar, mas falou, olhando para seu corpo musculoso e vril, com os olhos vermelhos flamejantes, mais parecendo um demônio. "Sim, eu concordo, mas por mim iria até o antro desses dragões e o destruiria com minhas próprias mãos. Eu quero o sangue dessas criaturas. Despedaçá-los com minhas próprias mãos é o meu desejo." As gêmeas me olharam preocupadas, mas nada disseram. A recuperação de Arnak havia lhe causado uma excitação mental muito grande.
Seu organismo espiritual passou a liberar grandes quantidades de neurotransmissores, como a endorfina e a dopamina, produzindo sensações de imenso prazer e satisfação. Suas conexões neurais estavam banhadas de endorfinas, refletindo por todo o seu organismo. Ele se tornara um gigante musculoso e com traços ainda mais belos do que no mundo físico, fato que o envaideceu ainda mais do que já estávamos acostumados. Nos dias seguintes, invadimos o local onde Gadeir e seus sacerdotes estavam aprisionados e os libertamos, por causa da terrível indução hipnótica e energética que sofriam. Foi difícil desligá-los dos dragões. Eles estavam profundamente subjugados. Olhei para Gadeir com desprezo, como um ser tão poderoso como ele poderia permitir-se chegar àquele ponto. Aqui cabe ressaltar a importância de jamais realizarmos esses pactos que consistem em obter poder no mundo físico com a venda de nossas próprias almas para entidades sombrias do astral. Muitos encarnados ingênuos fazem isso em troca de poder, sexo e dinheiro no mundo físico. Depois, pagam um alto preço no plano espiritual. Libertar-se dessa subjugação é muito difícil. O sofrimento é penoso por um tempo incomensurável, e a tortura mental e psicológica que sofrem dessas entidades algumas vezes causa danos que exigem diversas encarnações para serem reparados. Se não precisássemos de Gadeir e dos sacerdotes da raça branca para vencermos os dragões, creio que teríamos abandonado naquela missão. Perdemos muito tempo tentando libertá-los. Os dragões perceberam nossa invasão e ali se iniciou uma extenuante batalha, onde tivemos de utilizar todo o nosso poder mental para não sucumbirmos às energias densas que recebíamos daqueles seres ferozes. Esse é o termo mais adequado para descrevê-los. Eles eram piores que lobos raivosos. Os dragões são espíritos primitivos que concentram seus processamentos mentais na região do cérebro conhecido como reptiliana. Eis o motivo de serem designados por esse nome. Sua forma perispiritual torna-se animalizada, geralmente em forma de réptil, pois reflete diretamente a região cerebral de suas manifestações mais comuns. Eles não reagem diretamente por meio da emoção ou da razão, e sim por instinto. Parecem zumbis selvagens, seguindo o comando de seus líderes, e o ódio em seus corações é algo realmente assustador. Milênios voltados para o mal provocaram essas metamorfoses em seus corpos espirituais. Seria um processo lento e difícil resgatá-los para o caminho da luz. Já os magos negros são seres profundamente racionais e elegantes. Prezam pelo diálogo e pela negociação. Eles processam sua interação com o mundo exterior por meio das refinadas estruturas do córtex cerebral, a área mais racional e nobre do cérebro. Adoram hipnotizar suas vítimas em meio ao diálogo. São verdadeiros vampiros. Raramente se alteram em sua discussão, pois sabem que por esse meio não obterão uma vitória consistente. Costumam realizar planos de longo prazo, enquanto os dragões geralmente são imediatistas. Já a estrutura límbica, responsável pelas emoções, era utilizada por ambas as facções, porém não tinham o resultado esperado. Sensações de medo, insegurança, tristeza e desconforto existiam nesse confronto. Era um combate genuinamente fundamentado na força e no poder. Isso foi uma surpresa para os dragões, que utilizavam esse expediente com os espíritos do mundo primevo que subjugavam. Eles estavam acostumados a explorar o medo de seus antigos inimigos e servos, mas não tiveram esse prazer conosco. Para um homem comum, 1000 vezes enfrentar um dragão, mesmo com toda a sua selvageria e seu horror, do que ter de confrontar um mago negro, que pode lhe servir uma xícara de chá de forma gentil à tarde. No entanto, antes da meia-noite, terá possuído sua alma, sem que perceba, por uma envolvente hipnose.
Felizmente, Galeato se recuperou do transe, pois era o mais lúcido entre eles, e nos deu o apoio que faltava para neutralizarmos a ação dos dragões e fugirmos daquele sombrio palácio subterrâneo, conduzindo todos os sacerdotes do Vril ainda muito fragilizados. Antes de escaparmos do covil dos inimigos, quando todos já haviam sido retirados, percebi uma criatura encolhida mais no fundo, com o corpo enlameado e sofrendo estranha metamorfose. Eu me aproximei para ver se era um dos nossos e tive um choque. Era Electra. Apesar de Evelyn tê-la socorrido no momento de sua morte, a vibração dela, de sua alma, a tinha arrastado para as zonas das trevas, onde fora capturada pelos dragões. Eu olhei para seu corpo e percebi que ela ainda mantinha os efeitos da condenação por desagregação molecular que lhe afligira. Mesmo depois da morte de seu corpo físico, o terrível processo continuava em seu corpo espiritual. A manipulação que eu havia realizado com Vril fora tão poderosa que ultrapassou até mesmo os limites da morte. Meu sentimento de ódio e vingança por ela ainda era muito grande. Eu então joguei seu corpo enfermo ainda mais profundo daquele calabouço horrível e disse-lhe: morra de corpo e alma, ser demoníaco. Ela apenas suspirou sem forças, com um olhar vidrado no infinito. Creio que não tinha nem condições de saber quem era seu algoz naquele momento, depois de tanto sofrer nas mãos dos dragões. Rapidamente galguei os degraus e, quando estava me retirando junto aos demais magos negros, Atlas me interpelou com sua poderosa voz de trovão. Andrei, onde você vai? Sem virar para trás, respondi-lhe. Resgatamos todos os nossos iguais. É hora de partirmos. Ele me mirou com seu enigmático olhar hipnótico e perguntou com severidade: e por que Electra ainda está no fundo daquele lodaçal pestilento? Eu sacudi a cabeça, entendendo aonde ele desejava chegar, e retruquei com certa irritação. Não vou resgatar aquela cobra venenosa. Você está muito enganado se acha que poderá me convencer. O gigante vermelho apenas cruzou os braços sobre o peito e falou-me, olhando no fundo dos meus olhos. Andrei, precisamos vencer os dragões. Electra tem o poder com Vril. Não podemos nos dar o luxo de prescindir de seu auxílio? E dando especial entonação na voz, concluiu: algum dia você vai perceber que essa é a melhor decisão. E enquanto procura perceber isso, desça lá, agora, e traga para mim. Fiquei sem argumentos e desci lentamente naquele charco pestilento, olhando para ele de canto de olho, demonstrando minha indignação com sua arbitrária imposição. O poder mental de Atlas era muito forte para ser desafiado. Eu sabia que seria inútil protestar. Em seguida, dirigi-me até a parte mais funda da gruta e a carreguei para fora em meus braços. Cansada de tanto sofrer, ela aconchegou a cabeça no meu peito, como um cão ferido. Isso me fez ter um pouco de piedade. Seu corpo ainda continuava a se desfazer, causando-me repulsa e, ao mesmo tempo, comiseração. Eu rapidamente levei-a até Atlas e fiz menção de entregá-lo a ele. O gigante apenas colocou a mão sobre meu ombro e sentenciou: muito bem, Andrei, você pensou no coletivo. Leve-a ao nosso quartel-general nessa região. Ele então virou-se, deixando-me atônito com aquele fardo nos braços. As gêmeas prontamente me auxiliaram a conduzi-la. Assim, nós três carregamos nossa vítima, em absoluto silêncio durante todo o percurso. Agora nós não dividíamos mais entre brancos e vermelhos. Eram apenas os magros negros atlantes que trabalhariam coesos para estabelecer um império nas trevas. As diferenças entre Atlas e Gadi ficaram inicialmente sepultadas nas terras esquecidas de Atlântida. Nereu também esqueceu o ódio por Arnak, ainda mais que conseguiu encontrar Ariane no mundo espiritual
e percebeu que ela estava bem melhor do que nós, sendo amparada por espíritos familiares que ela muito amava. Ao ver a irmã recuperada e feliz, tornou-se inclusive amigo de Arnak. Atlas prosseguiu sutilmente, convencendo-me a atender seus objetivos. Ele me persuadiu com poderoso argumento a anular a ação inversa do vril que eu havia realizado sobre Electra, desfazendo a terrível punição. Mais uma vez, olhando fundo em meus olhos, ele me questionou. Andre, você vai curá-la agora, ou vai esperar que os dragões nos levem ao limite de nossas forças para fazê-lo? Eu me aproximei da minha vítima, meio contrariado, e recordei-me de Evelyn, ajudando-a no momento da morte. Aquilo aliviou meu coração. Fazer algo que a alegrasse motivou-me a socorrer Electra. Eu sabia que minha vibração astral impossibilitaria um contato com Evelyn, mas se contentava em agradá-la à distância. Enquanto eu utilizava o vril em sua forma sagrada, propiciando a cura de Electra, recordei-me das viagens que fazia com Evelyn, amparando almas sofridas pelo mundo. Aquela mesma onda de dúvida entre o bem e o mal voltava a assaltar meu coração instável. Porém, a luta precisava continuar. Não havia tempo nem espaço em nossas mentes para pensarmos no bem novamente. Era necessário estabelecermos nosso império no submundo astral. Em poucos dias, Electra estava restabelecida e com poder máximo. Ela agradeceu a intervenção de Atlas, de joelhos, jurando-lhes fidelidade. Eu sentia que, apesar de tudo, ela também desejava obter meu perdão, mas não lhe dei essa alegria e continuei a odiá-la por milênios. Só conseguimos estabelecer uma relação harmoniosa novamente quando reencarnei como Radamés e ela como Quermosa, na época do faraó Akhenaton, conforme já relatado no meu livro Akhenaton, a revolução espiritual do Antigo Egito. Mesmo assim, como o leitor já sabe pela leitura daquele relato, só conseguimos nos libertar definitivamente do ódio recíproco 100 anos depois, durante a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, realizada por Moisés, que era o próprio Atlas, o mesmo que ali me induzia a curá-la, fato narrado nos livros Moisés, o libertador de Israel, e Moisés, em busca da terra prometida. A lei de ação e reação é perfeita, ligando-nos vida após vida aos nossos desafetos, até que nos libertemos dos grilhões de ódio que nos aprisionam. Electra havia causado dor e sofrimento a Evelyn, mas essa não respondeu na mesma moeda, tornando-se livre de qualquer dívida kármica com aquela. Electra devia à lei, e não a Evelyn, que não se sentia ofendida com a ação maléfica da preferida de Gadeir. Assim funciona a lei. Somente quem se sintoniza com o mal está ligado a ele. Não necessariamente devemos reencarnar com desafetos. Isso ocorre somente se existe ódio entre as duas partes. Caso somente um cultive o rancor profundo, ele será ligado à pessoa e estejam nessas mesmas vibrações, para assim aprender a amar, a não ser que a vítima generosa deseje submeter-se a uma encarnação com seu algoz para auxiliá-lo a libertar-se de seu triste mundo de ilusões, que geralmente se baseia em sentimentos enfermiços. Foi o que fez Evelyn, reencarnando como filha de Electra na época de Moisés. O generoso amor filial de Ruth por Rebeca libertou a Electra de outrora, finalmente, do caminho do ódio. Dessa forma, prosseguimos em nossa luta, dia após dia. Nosso poder com o quinto elemento tornava-se mais forte na atmosfera densa do astral inferior, levando os dragões a cederem espaço. A força deles era fundamentada no medo. Na verdade, nem tinham tanto poder assim.
Eles apenas conseguiam intimidar suas vítimas por causa do tamanho e das formas horrendas de seus corpos espirituais. O espírito que chegavam no plano físico do mundo primevo eram ainda mais incipientes e fáceis de manipular. Por isso, os dragões haviam dominado todo o planeta. Mas nós não tínhamos medo de nada, nem de ninguém. Éramos capelinos exilados de nosso mundo. Já estávamos acostumados à rebeldia e ao desterro. De qualquer forma, seria apenas uma questão de tempo para utilizarmos nossa avançada inteligência e perspicácia para dominar o astral inferior da Terra. Se os capelinos bons estavam promovendo progresso no mundo físico, nada mais natural que nós dominássemos o próprio inferno. Na verdade, isso foi muito bom para os planos do Criador na Terra. Enquanto os espíritos iluminados regiam e replanejavam o céu para o novo ciclo de evolução que se iniciava, nós organizávamos o inferno. Nossa chegada ao astral inferior foi responsável por uma administração mais sóbria e equilibrada de tal região, permitindo avanços nos processos de despertar das almas renitentes no mal, que se encontravam nas camadas mais primitivas de nosso mundo. Por incrível que possa parecer, disciplinamos a ação dos carrascos sobre a turba desregrada. Antigamente, o objetivo era fazer sofrer gratuitamente, sem uma finalidade educativa. Com nossa chegada, mesmo de forma arrogante e autoritária, estabeleceu-se um processo que visava provocar reflexões nas almas falidas, fazendo-as ver quais eram seus defeitos e valores, para que assim pudessem se tornar pessoas melhores em existências futuras. Com essa nova atitude, os magos negros atlantes passaram a ser respeitados pelas altas esferas espirituais. Os mestres da luz sabiamente aceitavam nossas condições, mesmo quando não concordavam com as nossas técnicas, que eram algumas vezes imorais e excessivamente violentas. Atlas foi o principal administrador dessa nova dinâmica. Realmente ele se mostrou muito competente, tanto na luz como nas trevas, uma vez que instituiu importantes melhorias nessas regiões sombrias, antes de iniciar sua caminhada rumo à luz, onde também executou trabalhos notáveis, principalmente na personalidade de Moisés. Ele evoluiu, ou seja, adquiriu aprendizado positivo, com notável habilidade pelas duas linhas, luz e trevas. Assim, algum tempo depois, subjugamos completamente os dragões, os quais se tornaram nossos servos. Ora, eles no mundo físico ainda lutavam com Tacapes, enquanto éramos senhores do Vril em Atlântida. Como poderia vir a nos dominar? Isso seria inconcebível. Inclusive, amarrei o pescoço daquele ser desprezível que fizera o pacto sinistro com Gadei e o prendi como um cão sarnento ao pé do meu trono, conforme havia prometido. Mas logo o libertei. Gostava de pessoas bonitas, luxo e requinte ao meu redor. Além disso, ele não combinava com o mobiliário do palácio que ergui no astral ao lado das gêmeas. Arnak e Rio também construíram seus impérios particulares. No início, dividíamos o reino dos magos atlantes entre os mais poderosos, Atlas, Gadei, Galeato, Pantauer, Rio, Arnak, eu e as gêmeas. Electa preferiu ficar a serviço de Gadei, seu grande mentor, mesmo tendo anteriormente jurado fidelidade a Atlas. Ela era assim mesmo, não era uma pessoa em que se poderia confiar. Mas tudo isso é passado. Hoje em dia, todos nós estamos mudados. Depois da vitória sobre os dragões, coube-nos apenas manter a administrar nossos reinos. A aparente tranquilidade fez com que Arnak e Rio passasse a se preocupar apenas com as conquistas, submetendo diversas mulheres aos seus comandos. Outras tantas corriam atrás deles, enlouquecidas de paixão. Já as gêmeas e eu resolvemos criar um mundo ilusório, onde tínhamos até mesmo nossas praias ensolaradas,
mesmo em zonas profundas no astral inferior. Sol adorava o astro-rei e não poderia viver sem a força da luz solar. Vivíamos como reis, tendo todo o luxo, conforto e o requinte que desejávamos. Nosso poder mental se expandia de forma impressionante no plano espiritual, permitindo-nos criar absolutamente tudo o que queremos. Sabíamos que na condição de filhos de Deus, éramos co-criadores do universo. Entretanto, utilizávamos esse poder que fez parte da essência de todos os filhos de Deus, somente para criar coisas do interesse de nossos próprios egos. Atlas e Gadair, sempre sedentos por poder, tiveram seus atritos por séculos, mas nada que fugisse à realidade cotidiana das regiões do astral inferior, onde poder, ambição e rivalidade são uma constante. Com o passar do tempo, todos aqueles que foram treinados pelos genuínos magos negros atlantes receberam essa mesma denominação, mas em sua maioria eram apenas antigos atlantes que nunca possuíam poder nenhum com o vril. No entanto, destacaram-se na complexa hierarquia do lado negro no transcorrer dos milênios. E assim o tempo foi passando, sem muitas novidades, até que certo dia fui comunicado de um fato notável. Atlas havia abandonado seu imenso império para retornar ao caminho da luz. Ele aceitara um convite de Artemis para reencarnar no plano físico e auxiliar no progresso da humanidade. Isso ocorreu em torno de 2000 anos após a submersão de Atlântida. Eu já havia até esquecido nosso passado. Nunca mais me lembrara de Artemis ou até mesmo de Evelyn. As gêmeas e eu havíamos criado um mundo só nosso, muito feliz. Isso me bastava. Com elas ao meu lado, tinha tudo o que precisava e o que poderia desejar. Apesar de termos ficado impressionados, não demos muita importância ao retorno de Atlas, mas Gadair, seu maior rival, obteve poder quase que total no astral inferior. Naquele período, Arnak também começou a sentir cada vez mais desejo de poder e passou a subjugar-nos, em uma tentativa de rivalizar com Gadair. Eu procurei reagir, mas tinha uma grave falha para quem deseja ser senhor da escuridão. Eu amava as gêmeas e temia por elas. Esse sentimento fraterno de qualquer bem enfraquece as forças dentro da esfera do lado negro. Arnak não se importava com nada, nem ninguém. Logo seu poder aumentava dia após dia de forma assombrosa. Ao contrário dos seres trevosos que têm o corpo espiritual mutilado ou então adquirirem a forma de esqueletos, Arnak se tornava mais belo e sedutor a cada novo milênio. Tudo em razão do grandioso poder de sua mente e dos caixões de revitalização energética com vril na esfera espiritual. Em pouco tempo, ele terminou dominando todos os componentes do antigo grupo dos dois triângulos, quebrando nossa sagrada amizade. Ele estava enlouquecendo, porque nada mais lhe satisfazia, assim como uma criança mimada que recebe tudo dos seus pais sem esforço nenhum. Eu, então, disse-lhe com voz fraternal, lembrando-lhe de nossa longa amizade: por que está fazendo isso, Arnak? O que temos aqui, além de ilusão? A única coisa real é nossa amizade. Não jogue fora a única coisa que ainda temos de valor. Aquilo que nos faz diferentes desses seres infelizes que habitam essa região. E ele ficou pensativo, e eu prossegui: tenha o que quiser, seja o senhor de tudo o que construímos, mas não destrua nossa amizade. Só temos isso para nos agarrar na alegria e na dor. Sem isso, enlouqueceremos. Quero continuar chamando de meu irmão. Por tudo que há de mais sagrado, não destrua isso. Não me importo de que você seja o maior entre todos nós, mas, por favor, respeite nossa amizade. Ele refletiu por alguns instantes e disse-nos que pensaria sobre aquilo no momento oportuno. Jamais reconheceu aceitar o que eu lhe disse, mas pouco a pouco foi nos libertando, estabelecendo nossa igualdade de condições, como era desde o princípio.
Arnak sentia saudade de nossas conversas amigáveis, momento em que podia contar suas façanhas. Só voltamos a tratá-lo como um irmão no momento em que nos libertou definitivamente. A personalidade de Arnak é tão complexa que ela por si só já daria um bom tema para um livro inteiro, de muitas e muitas páginas. Nossa existência em Atlântida e posteriormente no Reinado das Sombras foi tão marcante que ainda hoje, mesmo depois de toda essa caminhada de volta, ainda é difícil nos libertarmos de alguns dos resquícios de egocentrismo e soberba que adquirimos naquele longínquo período. Tínhamos todo o poder aos nossos pés, e assim ficamos mergulhados por milênios dentro de uma estrutura ilusória, que parecia ser muito mais atraente do que a via aparentemente submissa daqueles que procuravam a maior vitória, que é a vitória contra si mesmo, libertando-se do ego e das imperfeições da alma. O poder e o excesso de conforto cegam. Muitos séculos foram necessários para descobrirmos o caminho da verdadeira felicidade, mas tudo isso foi fruto também do nosso avançado conhecimento e capacidade. Se fôssemos seres comuns e sem todo aquele poder, talvez rapidamente colocássemos o rabo entre as pernas e regressássemos para o caminho correto de onde não deveríamos ter nos afastado, daquela importante existência da extraordinária Atlântida. Em algumas épocas desse longo período, as altas esferas espirituais da Terra tentaram nos impor reencarnações compulsórias, mas nós abortávamos os fetos nos úteros de nossas futuras mães, impedindo o definitivo aprisionamento em seu corpo físico, que poderia ser o único de nossa remissão. Arnak então ria abertamente dos mentores espirituais que planejavam o intento e dizia-lhes: "Nunca vocês conseguirão me fazer nascer no corpo de um macaco." Entre aspas. Eu sou filho de uma raça superior, os poderosos Atlantes. Não nascerei na dimensão primeva da Terra jamais. E assim prosseguimos em nossos mundos ilusórios, perdendo a completa noção da passagem do tempo. Mas não vivíamos absolutamente distanciados da luz, pois tínhamos consciência de que, na verdade, Deus, o Espírito Criador, é quem rege ambos os reinos, tanto da luz como das trevas. Por fim, tornamo-nos definitivamente os senhores do karma, entre aspas, nas regiões densas do astral da Terra, assumindo em parte as atividades que eram exercidas anteriormente por Atlas. Seguidamente, espíritos instrutores dos planos superiores reuniam-se conosco para estabelecerem os projetos que visaram a impulsionar as almas renitentes no mal que estavam sob o nosso poder. Conforme já relatamos, éramos os responsáveis por estimulá-los a evoluir por meio do nosso severo chicote. Algumas almas mais densas, enrijecidas no ódio e na animalidade, necessitam das forças das sombras para serem estimuladas à busca da luz. E sabíamos que Deus utilizava-se de nossos domínios para promover o progresso de toda a sua criação. Respeitávamos isso e nos sentíamos honrados em auxiliar. Era uma forma de justificar nossas condições desvirtuadas. O que fazer com quem comete violência gratuita e abusos contra menores incapazes? O lado da luz sabia que estes deveriam ficar sob nossos cuidados. O lado sombrio saberia como estimulá-los a uma nova conduta, por intermédio da dor e do sofrimento. Nós não executávamos esses processos pessoalmente, pois não desceríamos a tal nível. Nossos capatazes eram encarregados disso, seguindo nossas diretrizes à risca. Como tínhamos muitos espíritos sob nosso domínio, não nos importávamos em libertar grandes levas gradativamente, permitindo-lhes novas experiências no plano físico, no decorrer dos séculos. Já os dragões não entendiam esse processo
e confrontavam os trabalhadores da luz, estabelecendo graves transtornos no astral. Várias vezes tivemos de intervir em favor da luz, e como os dragões nos temiam, terminavam cedendo. Gadei, com o passar dos séculos, também causou alguns atritos, extrapolando sua esfera de ação, rompendo acordos que tínhamos estabelecidos com a luz. Mas as coisas eram contornadas sistematicamente pela sabedoria dos espíritos superiores. Até hoje em dia, a ação dos magro-negros atlantes é pouco compreendida. O lado negro nada mais é que a outra face do lado da luz. São espíritos que possuem sabedoria milenar. No entanto, seguem em um processo evolutivo alternativo. Necessariamente deverão caminhar pela trilha da luz para desenvolver o amor, mas estão adquirindo uma importante evolução consciencial também na estrada das sombras. Tudo é uma questão de momento, e Deus sabe bem como utilizar todos os seus filhos, seja em que panorama for. É lamentável, portanto, observar às vezes alguns doutrinadores espíritas tentando catequizar espíritos desse quilate com uma retórica ultrapassada e pouco consistente. Eles conhecem tudo o que falamos com mais profundidade que qualquer encarnado. Apenas estão trilhando por outro caminho. Para trazê-los para a luz, devemos estabelecer uma ligação de amor, respeito e consideração, compreendendo que eles são tão filhos de Deus quanto aqueles que seguem pela seara da luz. Infelizmente, algumas criaturas despreparadas os tratam como criminosos desprezíveis e com isso colocam todo o trabalho da alta espiritualidade a perder. Em certas ocasiões, eu presenciei médiuns sendo condicionados a submeter-se à pobre retórica de doutrinadores desesperados, estabelecendo uma comunicação anímica, enquanto o mago negro virava as costas e dizia para os mentores espirituais que daquela forma não era possível dialogar. Lentamente, alguns médiuns não compreendem que necessitam estudar muito para melhor servir os planos superiores por meio dessa abençoada faculdade que é a mediunidade. Creio que foi assim que conseguimos levar Arnak de volta ao caminho da luz posteriormente. Depois de 10 anos de trabalhos nesse sentido, somente nessa atual vida, sempre respeitando suas considerações, ouvindo e reconhecendo seu valor, fomos cativando seu coração e trazendo para o nosso lado. Em um primeiro momento, ganhamos seu apoio para ações conjuntas do bem no reino das sombras, e depois libertamo-lo definitivamente do caminho do mal. Esse foi um esforço que também levou muitos séculos no plano espiritual. Não se convertem espíritos com tal bagagem espiritual em 2 ou 3 sessões mediúnicas. Outro fator que facilitou esse trabalho foi o fato de eu ter sido um mago negro atlante no passado. Eu entendia bem seus anseios e suas dificuldades para retornar ao caminho da luz. Nossas histórias eram muito parecidas. Graças a Deus, os resultados que obtivemos na seara do bem terminaram despertando a curiosidade do querido amigo Arnak, estimulando ao seu definitivo retorno, ainda antes do fim da transição planetária para a nova era. Ainda havia tempo de uma única e derradeira chance para ele na Terra, antes da consumação do grande exílio. Foi assim, 7.000 anos depois do Apocalipse Atlante, Artemis e Atlas compareceram ao nosso palácio. As gêmeas e eu estávamos nos banhos das piscinas aquecidas do amplo salão, tomando uma saborosa garrafa de guaianás. Eu percebi que Atlas se colocava humildemente ao lado do nobre Artemis, como se fosse apenas um servidor da minha antiga mãe de criação. Isso me impressionou muito. Ela então disse-nos com delicadeza, mas com plena autoridade: Atlas e eu estamos aqui para convidá-los a participarem de um grande empreendimento. Durante esses últimos 7.000 anos,
Desde o desaparecimento de Atlântida, o mundo primitivo da Terra amadureceu e tornou-se apto para suas primeiras experiências na busca de uma consciência superior. A alta espiritualidade deseja que a mensagem crística seja levada a todas as culturas para estabelecer-se na Terra, a premissa que todos os povos deverão seguir no futuro rumo à aquisição da consciência espiritual superior. Essa premissa é: ama ao teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. A mesma mensagem que o nobre Antúlio trouxe à nossa terra, a esquecida Atlântida, faz alguns milênios. Portanto, Atlas e eu, associados a almas que lhe foram queridas no passado, retornaremos à matéria para participar desse grande momento da história da humanidade. Eu então interrompia, de forma brusca e indelicada, e disse-lhe com certa frieza, porém com tom de voz vacilante: sim, torço pelo seu sucesso e de seus empreendimentos, mas o que vocês desejam de nós? Artemis, se você precisar da ação de nosso império de alguma forma, será um prazer. Você sabe que sempre fui muito grato por tudo que me ensinou. Os olhos dela ficaram úmidos por causa da forte e inesperada emoção. Nossa ligação era muito grande. Na verdade, sempre fora, uma vez que era um amor recíproco entre mãe e filho, que se tornou no futuro o amor entre pai e um filho. Aquela minha reação ríspida a desconcertou. Naquele instante, Atlas percebeu que era o momento de tomar a palavra para si e falou: Andrew, o trabalho que os grandes mestres que lhe foram tão caros no passado realizarão será de natureza puramente espiritual. Mas para isso ter sustentabilidade, nós necessitaremos estabelecer um reino coeso no país em que vivemos. As terras no Vale do Nilo estão em guerra faz séculos. Precisamos unificar o Alto e o Baixo Egito para estabelecer a paz e permitir que, a partir do progresso obtido em um reino estável, seus habitantes possam transcender em busca de experiências maiores com o espiritual. O homem só encontra tempo para se espiritualizar quando consegue entender necessidades básicas, como alimentação, saúde e segurança. Portanto, reencarnarei entre eles e tomarei o cetro do poder em minhas mãos, para estabelecer um reinado justo e coeso, abrindo espaço para que os grandes mestres da espiritualidade façam seu trabalho em um terreno fértil e estável. Atlas suspirou por alguns instantes e concluiu: Caro Andrew, nossa visita aqui tem a finalidade de convidar você e as gêmeas para participarem desse grande projeto, retornando ao mundo físico em uma nova existência. Eu ficaria muito honrado de tê-lo ao meu lado nessa empreitada, caro irmão. Eu preciso de líderes eficazes e que tenham personalidades cativantes para comandar exércitos. Você, Sol e Lua são notáveis nesse quesito. Ele então silenciou, esperando nossa manifestação. As gêmeas e eu cruzamos olhares, levemente emocionados com as palavras do grande guerreiro. Depois de refletir por um tempo, deixei o orgulho falar mais alto e respondi-lhes: Não temos nada a fazer nesse mundo primitivo, e pouco nos importa o futuro desses seres grotescos. Para mim, a existência humana morreu com o fim da Atlântida. O mundo primevo não é vida. Desejo-lhe sucesso. Artemis me olhou com compaixão e falou abertamente: Meu filho, já está na hora do seu retorno. Não protele mais a caminhada de volta aos braços do Espírito Criador. Você, Sol e Lua já trabalharam pela vontade maior, por meio da face e da sombra, por longo tempo. Foram dignos dentro dessa caminhada e por esse motivo estão sendo convidados para realizar essa experiência, agora pelo verdadeiro caminho, que é o da luz, do bem e do amor. Atlas já percebeu isso faz um bom tempo e vejo quanto ele cresceu interiormente, desde que abandonou o mundo em que ainda vocês insistem em viver.
Eu fiz um sinal negativo, desconfortável com aquela conversa e pedi para que fossem embora. Artemis perguntou então qual seria a decisão das gêmeas. As duas me abraçaram e disseram a uma só voz: estaremos sempre com Andrew. A grande mestra baixou a cabeça e concluiu: que assim seja então. Deus nos dá o direito de livre-arbítrio. Nossos destinos estão tão somente em nossas mãos. Caso mudem de ideia, basta que dirijam um pensamento àqueles que os amam desde que chegaram a esse planeta, há tanto tempo atrás, e estaremos juntos a vocês. Nós agradecemos comovidos, enquanto ela e o gigante guerreiro saíram lentamente do nosso palácio. Nossos soldados apenas os acompanharam com um olhar assustado. Eles nunca tiveram tão próximo de espíritos de tal quilate espiritual em todos aqueles séculos servindo-nos. As gêmeas e eu ficamos em silêncio, pensativos, durante todo aquele dia. Fundamentalmente, o que mais me tocou foi a reação de Artemis, chegando às lágrimas por ver-nos. As palavras foram secundárias. Elas trabalharam apenas superficialmente no campo consciente de nossas mentes. Já os sentimentos da nobre mentora mergulharam profundamente na misteriosa área do inconsciente de nossas almas, provocando-nos libertadora reflexão. Conversamos depois com Arnak e riu sobre tudo aquilo. O sedutor amigo foi taxativo. Isso é uma loucura. Nosso mundo é aqui. Jamais reencarnarei no plano material. Tive essa ideia louca da cabeça, Andrew. Eu então insisti. Pense, Arnak. Nossa vida não nos traz novidades faz séculos. Há quanto tempo estamos nessa mesma situação? Nem mesmo guerras são necessárias para manter nosso império. Gadei e seus asseclas estão mais preocupados em manter seus domínios no astral e influenciar negativamente os povos do mundo físico. Como não temos dado trabalho a ele, praticamente nos desconsidera sem intervir em nossos domínios. Os amigos desconversaram, entediados com as minhas reflexões, e Arnak, naquela mesma noite, preparou uma festa grandiosa em seu palácio para tentar desviar minha atenção da visita luminosa que tínhamos recebido. As gêmeas e eu ficamos silenciosos, entediados com tudo aquilo. Nossos corações não sentiam mais prazer naquele mundo de ilusão. Pouco a pouco, Maia, entre aspas, foi desfazendo. Tudo aquilo que nos alegrara por milênios parecia então tão vazio e fútil. Passamos a sentir saudades de Artemis, Cristi e dos demais mestres que viviam segundo uma filosofia de vida superior. Nossa consciência começava a se abrir para algo maior. E quando isso acontece, não existe mais volta. Isso se chama evolução. A ampliação da consciência liberta e a submissão a modelos religiosos não é o que angeliza, entre aspas, mas sim perceber algo maior, muito além de ritos e crenças. Evolução é sentir basicamente a energia de Deus pulsando dentro de si e compreendê-la, externando-a a seus semelhantes. Perceba, caro leitor, que os grandes mestres da humanidade estavam acima das religiões, utilizando estas somente como instrumentos para fluir em seu amor e sua sabedoria. Portanto, não se prenda aos meios, entre aspas, e sim busque os fins, entre aspas. Não se atrele demasiadamente às doutrinas religiosas como se elas fossem o todo. Elas são apenas os meios pelos quais evoluímos as consciências para melhor compreendermos Deus. As religiões são instituições humanas e as mensagens incólumes dos grandes mestres que procuramos resgatar por meio de nossos relatos é que foram divinas. Pense sobre isso. As religiões são como rodinhas auxiliares de uma bicicleta infantil. Quando aprendemos a nos equilibrar, não necessitamos mais delas. Insistir em manter essas rodinhas após aprender a andar de bicicleta prejudica e atrasa o deslocamento, fazendo-nos perder os melhores momentos do passeio. A aquisição da verdadeira consciência espiritual
nos faz compreender os caminhos que devemos seguir para alcançarmos a verdadeira felicidade, independente de crenças sectárias. Aquele que se liberta do mundo das ilusões e de seus traumas inconscientes torna-se um iluminado, percebendo todo como ele realmente é, sem as distorções típicas decorrentes de nossas percepções limitadas. É por isso que os iniciados costumam afirmar que os grandes mestres enxergam a face de Deus, entre aspas. Essa é uma simbologia para explicar que eles compreendem o Criador e seu grande projeto de forma mais ampla que a humanidade em geral. No final da noite, voltamos para o nosso palácio e nos deitamos silenciosamente no imenso leito nupcial dos aposentos reais. Ficamos observando, indiferentes, toda a magnífica riqueza que nos cercava. Não conseguimos pregar os olhos, até que finalmente nossas consciências mergulharam em total reflexão e nosso castelo se desfez. Em poucos segundos, todo o nosso império desapareceu e nos vimos nus, com os nossos belos corpos feridos e sujos, em meio a um lamaçal sem fim. A realidade se apresentava de forma nua e crua. O mundo é definitivamente mental. Sol se viu em meio a uma escuridão terrível que cegou seus olhos, enquanto Lua sentia-se sendo queimada por uma luz de intensa atividade. Nossas consciências começavam a entrar em um processo perigoso de autopunição, do qual havíamos fugido por milênios. As zonas de sofrimento nas trevas nada mais são do que construções mentais inerentes a cada um de nós. Luz e treva são apenas reflexos de nossa forma de ver e agir no mundo, conforme nossas crenças. Ninguém precisa padecer séculos em zonas purgatórias somente porque praticou o mal. A simples disposição para o aprendizado e a correção dos equívocos de forma sincera e verdadeira já abre amplos caminhos para o retorno da alma ao caminho da luz. Deus não deseja impor sofrimentos aos seus filhos. Nós é que nos autopunimos por causa dos arcaicos modelos religiosos e que fomos submetidos por séculos. Não há necessidade de alimentar culpas, mas sim de construir um caminho voltado verdadeiramente para a luz, independentemente das regras ou dos rituais impostos pelas religiões, que são modelos ultrapassados de espiritualização. Assim, entregamos-nos a um enfermiço processo de autopunição. Isso permitiu que entidades muito inferiores a nós pudessem nos atormentar. Vozes infernais passaram a nos acusar e perseguir. Fizemos muitas maldades, coisas terríveis nesse longo período nas trevas, mas o objetivo dessa obra não é angustiar ou deprimir os leitores com narrativas que são exemplos de que não devemos fazer. A finalidade desse livro é convidá-los a uma reflexão sobre o nosso comportamento evolutivo no transcorrer dos séculos. Além disso, sinto certo desconforto em narrar meus crimes. É como se eu estivesse arrancando sem piedade feridas que ainda não estão plenamente cicatrizadas. Peço ao leitor que se compadeça da fraqueza deste escriba que lhe narra e perdoe-me por não descrever claramente até onde nossas almas desceram durante esse distante período sombrio de nossas existências. 120 séculos se passaram desde o afundamento da grande ilha. É um longo período para o homem, contudo não passa de um breve suspiro dentro da eternidade. Fico também um pouco curioso em saber como os leitores julgarão minhas ações e meus comportamentos descritos nesse relato, os quais ocorreram há tanto tempo. Entretanto, sei que fui sincero e verdadeiro. Tive coragem de expor minhas mazelas e fraquezas por amor ao ideal que abracei, que é o projeto de esclarecimento espiritual que a alta espiritualidade me delegou, o universalismo crístico. Talvez alguns leitores me critiquem ou sejam até mesmo sarcásticos, mas isso é natural.
Até mesmo Jesus não agradou a todas as pessoas, porque eu, apenas uma formiga comparada ao grande mestre, teria melhor êxito. Os fariseus estão presentes em toda parte, assim como estiveram no passado. Isso não podemos mudar, pois é algo que deve nascer de dentro do coração de cada um deles. Contudo, tenho fé de que um dia, em breve, eles perceberão que tem muito mais a oferecer à humanidade do que apenas realizar julgamentos pejorativos a trabalhos que ainda não compreendem. Em minhas reflexões, percebo que todo mundo, em seu caminho rumo à luz, já passou ou vai passar por seus momentos de sombras. Assim, antes de me julgarem, talvez o mais prudente seja perguntar a si próprio: e eu? O que eu fiz no passado? Que crimes cometi? Ou então, que karmas terei que resgatar? Quem poderia jogar a primeira pedra atestando não ter passado por momentos semelhantes em sua evolução? Muitos dos espíritos de escola da atualidade que nos alegram em palavras de amor e de esperança foram os mesmos que jogaram pedras na cruz do Cristo ou praticaram gestos dessa natureza em passado remoto. Ademais, a intenção deste relato é trazer aos leitores subsídios filosóficos e morais que os auxiliem no aperfeiçoamento de sua personalidade, com o objetivo de tornarem-se pessoas melhores. Decididamente não importa se irão crer nesses fatos ou se simplesmente os lerão como ficção, mesmo porque a verdade absoluta de Deus é bem mais ampla que essa que interpretamos com os nossos limitados sentidos físicos. Que cada um creia naquilo que lhe faz feliz. Porém, caro leitor, por favor, jamais abdique da reflexão sobre suas próprias crenças. Isso é que separa os seres que evoluem daqueles que permanecem por séculos estacionados, vendo o tempo passar, sem nada acrescentarem às suas almas. Arnak e Rio foram prontamente nos socorrer, sem entender o que estava acontecendo. Logo perceberam que não éramos mais os mesmos. O terrível galanteador da extinta Atlântida observou-nos com desprezo e falou a Rio: vamos embora, amigo, pois eles fracassaram. Entregaram suas consciências a reflexões da luz. Isso é um mal de que jamais devemos sofrer. Logo depois, eles foram embora, abandonando-nos nas mãos dos seres perversos. Eu abracei as gêmeas e disse-lhes: isolem a mente da ação das trevas e vamos orar, pedindo o amparo do Espírito Criador. Pouco tempo depois, Artemis surgiu, acompanhada de Evelyn e Christie, trajando vestes reluzentes que afugentaram os seres sombrios. As gêmeas e eu choramos como crianças perdidas que foram encontradas. Logo em seguida, desmaiamos pelo esgotamento emocional. Artemis carregou meu corpo desfalecido no colo, enquanto Evelyn conduziu o sol e Christian parou Lua. Uma nova caminhada estava por começar em nossas vidas. Em breve, estaremos sendo preparados para nossa primeira existência no mundo primevo da Terra. No entanto, os mestres entenderam que seria melhor reencarnarmos separados. Os 7.000 anos que passamos unidos havia criado elos inquebráveis entre nós. Éramos como trigêmeos siameses. Não conseguíamos ficar longe um dos outros por mais do que 30 minutos, pois sentíamos um esgotamento energético inexplicável. Fazia milênios que dormíamos todas as noites com os corpos entrelaçados e vivíamos diariamente sempre unidos. Não sabíamos mais viver sem estarmos juntos. As pessoas, quando têm relacionamentos afetivos e sexuais muito intensos, terminam agregando em si as características e os traços da personalidade uma das outras. Inclusive, por ter uma ligação energética muito próxima, terminam gerando compatibilidade para transplantes de órgãos, mesmo não tendo a mesma herança genética, por causa da fusão de áureas que vivem. Reencarnamos então em tribos diferentes do dividido Vale do Nilo. Eu reencarnei próximo a Atlas,
Sol e Lua em tribos separadas também, porém do Alto Egito. Mesmo assim, nossa ligação era muito forte, logo nos descobrimos intuitivamente, mesmo a quilômetros de distância, e voltamos a formar um tríplice casal, lutando ao lado do grande faraó Menés, que era Atlas reencarnado. As duas eram hábeis guerreiras, dominavam o arco e a flecha como ninguém, ganhando a confiança do terrível Menés, que admirava grandes guerreiros e guerreiras. Junto a ele, unificando o Alto e o Baixo Egito, abrindo as portas para o desenvolvimento da maior civilização da antiguidade. Ártemis, naquele período, reencarnou como Tote, que viria a ser posteriormente endeusado como deus da escrita e da sabedoria entre os egípcios, por causa da sua sabedoria fantástica para a época, fato que permitiu grande avanço espiritual durante um longo período da história da terra de Queme. Tote seria conhecido no futuro pelo nome de Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, por causa do intercâmbio com a civilização grega. Durante o período da dominação dos gregos sobre os egípcios, o deus Tote foi assimilado ao deus Hermes dos gregos, e desse sincretismo resultou a denominação Hermes Trismegisto, que é o nome que nosso sábio orientador e coordenador do projeto Universalismo Crístico na Terra utiliza até os dias atuais. Mas essa é outra história, que futuramente poderemos contar, se for da vontade do Espírito Criador. No próximo vídeo, entraremos no capítulo final, o retorno de Arnak.